A paz, irmãos. Eu fico feliz de saber como que Deus operou em todo esse processo. E eu louvo a Deus porque, como o apóstolo Paulo fala, ele diz assim: eu aprendi com muitas coisas que se passaram na vida dele, eu aprendi a passar por lutas, por tribulações, eu aprendi a passar por fome, por nudez. Ele não sabia, ele aprendeu. E nessa caminhada que nós estamos aqui, nessa jornada, a gente aprende muita coisa. Muita coisa. E, Pai, eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, por poder, Senhor Deus, ó Pai, estar diante da Tua casa, Deus. Eu louvo, Pai, por poder, Senhor Deus, ó Pai, na Tua autoridade, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor concedeu, Senhor Deus, ó Pai, como Teu Filho, Pai, trazer, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus, ó Pai, que eu tenho vivido, Deus, e poder, Senhor Deus, de certa forma, Senhor Deus, ó Pai, edificar o Teu reino, Senhor Deus, ó Pai, nesta terra, Pai. Não uma igreja individual, mas o Teu reino, Pai, o Teu corpo, a Tua igreja, Pai. Obrigado de todo o coração, Pai. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, abra os nossos ouvidos, Pai. Que Teu Espírito Santo possa sussurrar no interior do nosso ser, para que a gente compreenda a seriedade que é o ministério da reconciliação, Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Pai. E amém. E tudo isso aconteceu, esse processo da reconciliação, há um bom tempo. O nosso relacionamento, ele era educado, né, de oi, oi, mas a gente é família, né, a gente é família, a gente é irmão em Cristo. E um tempo atrás, fazendo academia, a mãe da Gisele fez um comentário que Deus queria promover uma restauração. E ao mesmo tempo que ela fez aquele comentário, que ela teve um sonho, não foi que você teve um sonho? Eu estava em casa comendo com meu filho, e meu filho falou: pai, quero convidar o tio Sacha e a tia Kátia para vir aqui. Eu falei: Deus, como que eu vou chamar eles, se está tudo ainda meio... Faz 10 anos, mas está meio conturbado. A gente se fala respeitosamente, mas a gente não deu um abraço até hoje, a gente não pediu perdão, um olhando no olho do outro, a gente não é ressaltar as nossas diferenças, mas ressaltar o que a gente acredita, o que a gente crê. O nosso Deus é muito maior que as nossas diferenças, que os nossos pontos de vista. E eu falei: filho, imagina teu filho falar isso para você, né? Eu falei: filho, vamos orar, vamos preparar um momento. Aquilo arrebentou comigo, né? Simplesmente estava em casa, saí, fui para o meu quarto, falei: Deus, o que o senhor está querendo? Usa a irmã, usa o Lucas. E aí eu falei: Deus, vou fazer um jejum. Porque eu tenho esse hábito de, sempre que não tem uma clareza do que fazer, de como fazer, eu me coloco em jejum. 90% das vezes Deus responde e direciona como fazer. Algumas vezes Deus fala: não faz nada, mas ali eu tive a clareza do que fazer. E fiz um jejum. E um detalhe, esse jejum começou num dia que eu ministrei na igreja sobre reconciliação. Porque Deus estava remoendo, né? E eu falei sobre reconciliação. E quando terminou falando sobre reconciliação, eu ia ministrar no povo e veio aquela acusação: que autoridade você tem para falar de reconciliação se você não fala com... Eu falei: Deus, eu não tive coragem de orar por ninguém, mas eu tive coragem de encorajar as pessoas a fazerem um propósito de jejum, que não estava nos meus planos. O plano do jejum nasceu no final do culto, naquele momento. E aí eu orientei: eu vou fazer um jejum, eu tenho que resolver coisas na minha vida, eu tenho que resolver situações na minha vida. É só eu, né? Ninguém aqui tem que resolver nada, né? Eu sei que todo mundo. Enfim, e aí eu coloquei aquele jejum, fiz aquele jejum, e quando terminou o jejum, no dia que terminou o jejum, no dia seguinte, aliás, no dia que terminou, eu ainda fiquei pensando: bom, Deus, deixa eu te ajudar, como é que eu posso promover uma situação, né? Tentando...
E o Espírito Santo falou, aquieta-te que eu estou no controle. E aí foi quando tudo aconteceu, que a filha do Raoni veio a falecer, a gente se encontrou na porta da igreja, só que a gente se encontrou quebrantado, né? A gente se encontrou numa situação que não teve poucas palavras, mas teve amor, teve genuinidade, teve verdade, para botar um ponto final e caminhar. E eu quero falar nessa noite sobre reconciliação. Eu quero falar porque eu posso pisar hoje na cabeça do capeta e falar, você não vai prevalecer sobre a igreja. Se alguém tem algo para resolver, se alguém tem algo que está mal resolvido, com família, com amigo, com irmão, hoje é a noite para botar um ponto final nisso. E eu quero falar que assim, um dos ardis do nosso adversário, o que é? É colocar essas situações, muitas vezes coisas pequenas, ponto de vista que um pensa diferente, uma coisinha que o outro não olhou, o outro não fez, e aquilo às vezes arrasta por anos. Existe uma mera formalidade de amizades que eram profundas, elas são rompidas, ou elas andam no âmbito de educado. Tudo bem, a paz, não sei o quê. Uma coisa sutil, onde o diabo está minando os corações, está minando as vidas. Por quê? Porque acha que um âmbito de educado é o suficiente. Não é. O que Deus quer num processo de reconciliação é restaurar muitas coisas que foram rompidas, é restaurar os laços familiares, o lastro de propósitos existenciais, às vezes ministeriais, às vezes situações que existiam de planos, às vezes pai não fala com o filho, não fala com o irmão e não sei o quê, uma coisa tão terrível. E eu quero falar que nessa noite a gente vai botar um ponto final em muitas coisas aqui, amém? Em nome de Jesus. Queria que você abrisse a palavra comigo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. O apóstolo Paulo ensinando o povo, sendo usado por Deus, esse homem que aprendeu muita coisa na caminhada, muita coisa no corpo, ele diz assim, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Restaurou o relacionamento da humanidade com Deus através de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação você pode olhar por dois âmbitos. Você pode olhar para o âmbito de a gente ter essa liberdade de ensinar, mostrar para as pessoas que elas são aceitas por Deus, e tem também esse âmbito de a gente entender que esse ministério da reconciliação, nos laços que foram rompidos nessa esfera familiar, nessa esfera de igreja, nessa esfera social, porque a igreja, no propósito original de Deus, não é para ficar aqui dentro. A igreja é para ser atuante fora. A gente ser bênção aqui dentro, a gente ser bênção, sei lá, dentro de casa, você ser educado, e fora quando a pessoa, sei lá, entra na tua frente no carro, quando a pessoa é mal educada com você e você revida, você está ignorando o ministério da reconciliação. Você está ignorando o que Deus, de certa forma, gostaria de fazer com a tua vida ou através da sua vida. Então, esse ministério da reconciliação, ele faz parte da minha e da tua vida. Amém? É algo que aconteceu em nós e que precisa dar continuidade em nós. Estamos aqui 52 anos, por quê? Porque alguns missionários, alguns visionários entenderam que Deus tinha algo, se colocaram à disposição financeiramente, se colocaram à disposição com a sua vida, com o seu chamado, vieram para cá, abriram uma igreja, construíram uma igreja, e isso tudo veio dando continuidade. Eu devo muito a esse ministério. Tudo o que eu sou hoje tem parte aqui. Eu me lembro que no processo, quando eu saí, algumas pessoas falaram, eu não gosto de escutar esse louvor. Eu não gosto. Eu falei, irmão, isso faz parte da minha história. Isso faz parte da... não tem como eu pegar e tirar isso. Mas isso me arremete. Quem não é curado não aguenta algumas coisas. Quem não entende o ministério da reconciliação, muitas vezes não compreende o que Deus opera, como Deus opera. E eu espero que nessa noite
a gente possa voltar a sonhar aqueles relacionamentos que um dia foram intensos, foram vivos, foram verdadeiros, aí na tua família, aqui no nosso lado, que possam ser reavivados no teu coração. Amém? Abre comigo, gostaria que você lesse comigo um texto, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Eu estou acostumado lá na Semear, a gente fala, o pessoal põe aqui, então eu vou lendo aqui, porque o meu óculos está meio estranho, mas amém. Filipenses 4:10 diz assim, esse texto é uma passagem onde o apóstolo Paulo está sendo grato à igreja dos Filipenses, né, porque o que aconteceu? Esse povo, eles abençoaram o apóstolo Paulo no momento da vida dele, mas ele fala duas coisas muito interessantes que a gente vai tirar daqui. 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Ele está falando, eu sou grato por vocês terem lembrado de mim, por vocês, de certa forma, terem me ajudado. Versículo 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E depois ele dá continuidade, ainda falando algumas outras coisas. Ele foi amparado em um momento do ministério dele pelos filipenses. Uma oferta chegou para o apóstolo Paulo e essa oferta abençoou o ministério dele. A gente sabe que ele construía tendas, né? Mas ao mesmo tempo que ele construía, conforme o ministério ia crescendo, ele ia tendo necessidades. E esses irmãos que foram discipulados por eles, o que aconteceu? Eles no momento perceberam a necessidade e abençoaram o apóstolo Paulo. Bênção isso. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 11. Não digo isso por necessidade, não é que eu não tenha necessidade, tem momentos que eu tenho, mas agora eu não tenho. Mas ele fala assim, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando ele fala eu aprendi, a gente compreende que ele não sabia, certo? Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em algum momento ele não tinha esse aprendizado, não tinha essa maturidade. A gente já percebe que houve um processo na vida dele e que algo foi gerado na vida dele. Aprender a lidar com os momentos de pouca fartura, aprender a lidar com os momentos onde as coisas aconteciam de uma forma onde ele não gostaria. E ele fala, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, quer eu tenha muito, quer eu tenha pouco, eu aprendi em Deus. Quem é que ensina eu e você nessa jornada? O Espírito Santo. Amém? Mas aonde que acontecem as situações para o Espírito Santo se mover? Muitas das vezes é um desemprego que bate na tua casa. Muitas das vezes é uma situação que acontece no teu âmbito familiar. São situações que nos levam a aprender a lidar com o nosso emocional, a lidar com a nossa vida, a lidar com aquela expectativa que a gente tem das coisas de uma forma diferente, alinhados com Deus. Não alinhado num plano terreno, não alinhado numa situação, poxa, eu não construí isso, eu nunca pensei que ia passar por isso, eu nunca pensei que sendo cristão, o apóstolo Paulo podia falar, poxa, eu nunca pensei que de repente eu ia ter que passar por isso. E quando ele passou fome, nudez, necessidades, naufrágio, foi perseguido por salteadores, tudo isso veio lapidando, veio forjando a vida dele. Quem gosta de passar por situações não planejadas aí? Ninguém, né? A tendência nossa é fazer tudo certinho para que nada fuja do nosso controle. Sim ou não? Como é que você age quando no começo do mês você recebe esse salário e fica, poxa, tá bem. Tem gente que no começo do mês é uma bênção. E vai chegando para o dia 15, dia 20,
A pessoa vai ficando desestruturada, aí briga, a mulher fala, bem, precisa comprar um copo. Copo nada, mulher, você está louco, tem um monte de coisa. A pessoa fica alterada. Por quê? No começo do mês, quando tudo está bem dentro do seu controle, ela lida daquela forma. Vai ficando um pouco apertado, a pessoa se desestabiliza. E ele fala um pouco mais aqui, a contentar-me com o que tenho. Isso aqui é um aprendizado maravilhoso. A tendência da sociedade hoje, em especial, vamos dizer, nesses finais de ano, é um espírito de consumismo, uma coisa avassaladora, que você precisa trocar de carro, você precisa fazer isso, você precisa comprar, você precisa não sei o quê. E as pessoas entram numa atmosfera cruel, o sistema envolve. A televisão, tudo o que vem, e quando vê, você compra coisa que você não precisa, você adquire coisa que você não precisa. Ele diz bem claro, aprendi a contentar-me com o que tenho. Faça uma pergunta para você quando, de certa forma, algo aparecer brilhando na tua frente. Eu preciso disso? O que eu tenho já não me satisfaz? Será que tem outras prioridades? São coisas naturais que a gente faz e a gente vai tendo a resposta do Espírito Santo. Quem ensinou o apóstolo Paulo? Espírito Santo. Aí queria que você abrisse comigo, porque a gente precisa ler esse texto, João 14, 26. Deixa marcado em Filipenses. Mas olha o que Jesus disse, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas de âmbito espiritual, todas as coisas de âmbito familiar, todas as coisas de âmbito de reconciliação, de relacionamentos que precisam ser restaurados, todas as coisas em tudo que a gente tem necessidade nessa terra, tudo que a gente tem como resolver nessa terra, vai vir o ensinamento de Deus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem quer ser ensinado aqui pelo Espírito Santo? Aqui? Amém. Amém. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você possa ter essa compreensão do que é o ministério da reconciliação. O que é? Não, mas eu já tenho, eu já sou salvo. Vai um pouco além. Vai um pouco além. Se você deseja a salvação dessa cidade, se você deseja a salvação do teu vizinho, se você deseja a salvação de um familiar teu, esse ministério ele precisa começar a aflorar e a expandir essa visão do reino de Deus, esse ensinamento de Deus de que Ele vos ensinará todas as coisas. O desejo de Deus, irmãos, o anseio de Deus, é que nesse caminho a gente possa estar aprendendo a cada dia com cada situação. E cada um desses processos vão te deixar mais lapidado, mais melhorado, mais aperfeiçoado. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós temos situações. Não importa se eu estou 25 anos nessa caminhada, apóstolo não sei quanto. Tem gente aqui, não importa. Todo dia nós aprendemos algo. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu quero aprender e eu quero ser lembrado do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, das coisas que eu preciso fazer. Se nesse processo eu associando esse aprendizado, eu recebendo de Deus esse aprendizado, quando eu leio a Bíblia, isso vai ficando marcado aqui no meu coração. Quando eu tenho uma situação que aparece, aquilo me aflora, aquele versículo, me vem aquela situação e me faz, meu Deus, eu preciso resolver isso, eu preciso consertar isso, eu preciso fazer aquilo. O Espírito Santo vai, tudo isso precisa de uma sensibilidade, de um desejo de querer acertar, de um desejo de querer ser melhor, de um desejo de querer o ministério da reconciliação vivo. Amém, irmãos? Vivo, não é simplesmente falado, não é simplesmente verbalizado, não é simplesmente com chavões, é vivo. Eu preciso consertar, eu preciso resolver, eu me humilho, Deus, eu vou jejuar por isso, eu vou consertar isso, e não ignorar os sussurros que Deus faz, a forma como Ele faz. Quando a mãe da... como que é o teu nome que eu esqueci? Cibele. Cibele comentou comigo que aquilo roeu por dentro. Quando meu filho falou comigo, eu não ignorei. Eu falei, Deus, eu não vou falar,
eu não tenho, não, está tudo bem, tá no âmbito educado, tudo bom. Não está. Quando o Espírito Santo falar com você que algo precisa ser resolvido aí dentro, um pecado precisa ser deixado para trás, um pecado precisa ser colocado um ponto final, uma negligência, corre atrás para resolver isso. Amém? Pode ser que ele use até uma mula para falar com você e te orientar a isso. Então, voltemos para Filipenses capítulo 4, versículo 12. Então ele fala no final do 11, aprendi a contentar-me com tudo que tenho, sei estar abatido e sei ter abundância em todas as maneiras, em todas as coisas. Repita comigo aqui, em todas as maneiras, em todas as coisas. Meu irmão, é profundo isso. Em todas as maneiras, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí ele usa um outro ponto. O primeiro ponto que ele fala é aprendi. E o segundo que ele aborda aqui, estou instruído. Estou instruído. Quem que instrui? Os filhos de Deus. O próprio Espírito Santo. Amém? O próprio Espírito Santo. Muitas das vezes, uma palavra ministrada, algo que você, de repente, está passando por um estudo, aquilo vem ao teu conhecimento, à tua compreensão, são as fases, né? Eu até coloquei uma coisa interessante, que o processo de aprendizagem é diferente para todo mundo. Muitas vezes a gente tem expectativa de que uma pessoa faça tal coisa, já tem maturidade para isso, mas aquele processo dela é diferente do nosso e a gente não pode querer colocar tudo num pacote e fazer todo mundo igual. Não é esse o método de Deus. Mas o processo de aprendizagem, o Espírito Santo vai instruir cada um na medida do possível. Se algo você já tem compreensão, se algo já chegou ao teu conhecimento, se você já tem entendimento que precisa resolver algo, você já tem entendimento que precisa voltar a falar com fulano, você já tem entendimento que você precisa falar que eu preciso pagar tal cara, se você já tem entendimento que isso precisa acontecer, comece a orar por isso. Comece a orar. Compartilha com alguém. Irmão, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma situação assim, assim, assado, e eu lembro quando tudo isso aconteceu, chamei a Patrícia, falei, Patrícia, vamos orar, vamos jejuar por isso. Eu já estou sentindo isso, Tadeu. Eu já estou tendo isso, então vamos orar, vamos jejuar. A unidade do casal, ou a unidade do corpo, quando você compartilha com o corpo, tem um poder dobrado, irmãos. Amém? Tem um poder daquela pessoa interceder por você, daquela pessoa dar um apoio para você, aquela pessoa dar uma coragem, aquela pessoa traz uma palavra de algo tão precioso que precisa ser resolvido, mas que você tem até vergonha de comentar, porque às vezes é triste. Eu tinha vergonha de falar, às vezes, as pessoas que eu falei, cara, eu lembro que quando tudo aconteceu agora, né, recentemente, teve gente que falou para mim assim, Tadeu, quando aconteceu tudo de vocês se separarem, a minha fé esmureceu, cara. Cara, aquilo deu uma dor no coração, cara. Aquilo deu uma dor, cara. Daí eu tive a oportunidade de falar para aquela pessoa, falar, cara, levanta, Bra. Não, eu já estou, levanta. Eu falei, levanta porque em Cristo é possível. Levanta porque está restaurado. Levanta porque se prevaleceu os ardis de Satanás, agora está prevalecendo a reconciliação de Deus. O amor de Deus. E ele é muito maior do que qualquer estratégia do capeta, irmãos. Amém? E eu quero, assim, em nome de Jesus Cristo, que você não somente aprenda nesse processo, mas que você também seja aperfeiçoado e instruído continuamente pelo corpo, pela igreja, pela palavra quando você lê. Eu me lembro das coisas, né? Um dia eu tentei tirar minha vida, não sei se vocês sabem disso, num momento muito delicado, no início da minha fé, e eu liguei para o Alexandre.
Eu liguei para ele, de São Paulo, eu falei, Alexandre, e ele me atendeu, falou comigo, falou, cara, faz isso, não sei o quê. Eu estava num momento que eu tinha tudo profissionalmente, mas de repente, pela questão, Deus quis tocar na minha saúde, permitiu, só que eu não entendendo aquilo, eu pensei, acabou. O meu Deus era o surf naquela época, e o surf, de repente, ele ficou pequeno, eu não podia surfar por uma lesão. E eu, num desespero, eu liguei no telefone, ele atendeu, eu lembro que a gente conversou, me instruiu a ler uns salmos, e eu quero te falar que, irmãos, não faça nenhuma besteira na tua vida. Procura auxílio de pessoas maduras que de repente possam te instruir na palavra, te instruir num conselho, te instruir em como você fazer alguma coisa para que aquele problemão que você não vê fim, um homem de Deus possa te instruir e te orientar a uma perspectiva além do processo. Além do processo. Se o processo está tentando te matar, se o processo está tentando te sufocar, se o processo está falando que não tem jeito, eu quero falar para você que o processo tem jeito com o Espírito Santo, o processo tem jeito com o corpo de Cristo, o processo tem jeito quando a gente se humilha, pede ajuda a Deus, e a gente fala, eu quero sair dessa, eu quero uma luz no fim do túnel. Deus usa alguém no processo para te ajudar, fazer você enxergar lá adiante. E todo aquele problemão que era gigante, aquela situação que era intransponível para você, uma oração, uma palavra, um versículo, um abraço, faz você enxergar tudo diferente. O problemão fica pequeno, de repente você se sente confortado, de repente você se sente amado, de repente você se sente instruído, de repente você vê que tem luz no fim do túnel. E um pouco mais para frente, aquilo vai ser um testemunho de algo que você passou e que vai poder edificar outras vidas. Amém, irmãos? Não desista em nome de Jesus Cristo. Então eu quero também não só aprender em Deus, como eu também quero ser instruído por Ele. E depois de passar por tudo isso, ou seja, esse processo, né, o apóstolo Paulo, ele termina aqui, ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um chavão, né, que muitas vezes a pessoa, eu posso todas as coisas, eu posso. Irmão, pega o contexto. Posso passar por fome, posso passar por nudez, posso passar por um monte de situação que não é agradável, que ninguém quer passar. Porém, se a gente estiver firme com Deus, é um processo que a gente vai passar e vai edificar a nossa vida, e vai servir de testemunho futuro. Amém? Uma coisa interessante que eu queria falar aqui, o que mais que houve de aprendizado para o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, um ponto interessante, vocês lembram que ele perseguia os judeus? Aliás, os cristãos? Perseguia os cristãos. E de repente ele se converte e ele está no meio dos cristãos. Ele perseguia a ponto de morte. Então ele aprendeu, ele deve ter pedido perdão para um monte de cristão lá, cara, desculpa, cara, tentei te matar. Cara. Pô, eu estava cego e não sabia, ele deve ter pedido perdão para um monte de gente. Então, coisas que foram ensinadas para ele, a pedir perdão, a se humilhar, a liberar perdão, coisas que foram ensinadas a ele, nele, né? Ele foi ensinado a ter resiliência de superação. Quem lembra da passagem onde João Marcos um dia decepciona o apóstolo Paulo? Ele estava numa viagem e João Marcos estava lá, era um dos discípulos, e o João Marcos dá uma pisada na bola e fala, eu não quero ir, essa trip eu não quero ir, eu quero até aqui, daqui para cá. E aí, o que acontece? O apóstolo Paulo fala, não quero esse cara do meu lado. Como que a gente marca uma missão e vai no meio da missão e esse cara dá esse mole? Passa um tempão, o apóstolo Paulo um dia manda chamar, João Marcos, agora eu preciso desse cara. Ele aprendeu a ter resiliência e não enxergar só os pontos negativos das pessoas, e sim enxergar as virtudes que existem nas pessoas e perdoar as pessoas. Eu estou aqui hoje, né, porque se fosse outro tempo eu não estava, a gente se perdoou, a gente se amou e a gente está aqui. Amém? E o que mais que o apóstolo Paulo aprendeu? Aprendeu a ser grato. Quando ele fala, ele
em tudo dai graças, ele tá falando com autoridade, dá graça quando está com fome, dá graça quando tem naufrágio, dá graça quando as coisas não vão bem, dá graça quando tem fartura, dá graça em todo o momento, tenha gratidão viva dentro do teu coração. E aí também ele vai falando de tantas outras coisas, ele ensina sobre tolerância, sobre paciência, sobre o reino de Deus, mas aonde eu queria estar indo um pouco adiante agora, alguma coisa que o apóstolo Paulo passou, naufrágio, perseguição, decepção, parou esse homem? Não parou esse homem. Açoites, fome, nudez, nada parou esse homem. Alguma dessas coisas que se passaram com ele, fome, nudez, perseguição, decepção, entristeceu esse homem? Eu creio que sim. Creio que sim. Porque nesse mundo nós estamos... Eu acredito que tudo que a gente passou para mim foi muito triste. E muito triste o que a gente passou. A gente às vezes tem decepções, tem tristeza. Mas parou o homem? Não parou o homem. Não parou porque ele tinha um mestre ensinando ele tinha o Espírito Santo ensinando ele. Ele tinha o Espírito Santo instruindo ele como acreditar nas coisas do reino de Deus. Paulo aprendeu a superar, a perdoar, a acreditar, a sonhar. Paulo tinha um alvo que, nada daquilo podia tirar ele daquele foco. Nada podia tirar ele daquele foco. O desafio de lidar com uma igreja é grande. O desafio de lidar com o ministério é grande. O desafio de lidar com uma família é grande. O desafio de lidar com o ambiente de trabalho é grande também. Mas se você souber o que Deus quer de você na família, na igreja, no trabalho, na sociedade, se você focar o teu alvo naquilo que Deus pediu para você fazer, ministério da reconciliação, trazer vidas para Cristo, ensinar as pessoas a perdoarem, ensinar as pessoas a se resolverem, ensinar as pessoas de que tem jeito a vida delas, que Cristo ama elas do jeito que elas estão, que elas vão ser aperfeiçoadas no processo. Ninguém aceita Cristo hoje e está santificado ao ponto de... É um processo. Mas isso precisa ser passado por mim e por você. Então, queridos, eu quero falar para você, Paulo foi instruído a ter um alvo. Paulo tinha um alvo, tinha um foco. E nessa igreja aqui, 52 anos, tudo isso está acontecendo hoje porque alguém tinha um foco. O Alexandre hoje. Quem que era o pastor antes? O pastor Walter, que eu não conheci, que eu cheguei aqui. E antes eu não sei quem que eram os fundadores, mas hoje tudo aqui está acontecendo na tua vida. Eu creio que muitas das coisas que estão acontecendo na tua vida passa pela vida dele. Porque ele tem um alvo, porque ele não parou com as decepções, não parou com os problemas, não parou com os naufrágios, vamos se colocando aqui, as situações que deram errado, não parou, continuou focado no alvo. Se você reproduzir isso na tua vida, se você reproduzir isso na tua família, você nunca vai desistir da tua esposa, do teu filho, do teu marido, da tua tia, do teu pai, da tua mãe, porque você sabe que existe um ministério de reconciliação que vai passar por você e vai chegar neles, Cristo. Amém? Agora, se você não entender que você tem esse alvo, que Deus quer te usar dessa forma, em algum momento que um filho deu uma rasteira em você, em algum momento que um tio falou alguma coisa para você, em algum momento que alguém fez alguma coisa que te desagradou e levou você a um naufrágio financeiro, emocional, seja lá o que for, você para de olhar aquela pessoa na perspectiva reconciliado. Imagine se Jesus não acreditasse em nós. Nos nossos dias maus, nos nossos dias que a gente pisou na bola, nos dias que a gente falhou, imagine se Cristo tivesse desistido da gente.
Eu quero te falar uma coisa. A unção da reconciliação, ela está sobre todos os servos de Deus. Eu não acredito que na igreja tem um ministério de evangelismo. Eu acredito que o evangelismo está intrínseco em todo cristão genuinamente salvo por Cristo. Todo cristão, lógico que tem gente que tem um dom a mais, mas todo cristão tem uma chama que deve florar, que deve incendiar, que deve alcançar, que deve desejar a salvação do próximo. Então eu espero, em nome de Jesus Cristo, que nesse processo, que hoje a igreja se encontra 52 anos, que até coloquei aqui, neste processo de 52 anos da igreja, homens de Deus superaram, perdoaram, acreditaram, sonharam, e hoje, você é um destes, que não vai parar por nada, e que vai acreditar no tempo certo, na hora certa, agir com autoridade, com intrepidez, vida resolvida. Não vai ter gente que você vai ter que virar a esquina, não vai ter gente que você vai ter que abaixar a cabeça. Não tem isso com a igreja de Deus, isso é o capeta colocando. Não tem isso. Deus não quer isso, Deus não se agrada disso. E para a gente, eu queria chamar já o ministério de louvor. Eu sou grato a Deus, grato, porque esta igreja me ajudou muito no processo que eu me encontro hoje. Quantas coisas eu aprendi por ministrações que às vezes o Alexandre deu, outros pastores deram, professores na escola aí ensinaram. Quantas coisas que eu aprendi a lidar, que eu fui instruído a proceder, coisas eu absorvi, outras coisas eu absorvi do meu jeito, mas eu fico vendo que nesse processo que aconteceu na minha vida e acontece na sua, eu quero falar uma coisa para você. Eu não quero só agradecer ao Alexandre e a Kátia, eu quero agradecer a todos vocês, porque se hoje eu estou aqui, eu sei que muitos oraram por mim, eu sei que muitos às vezes devem ter falado, pô, Tadeu não presta, Tadeu, amém, faz parte. Eu peço perdão a todos que eu falei alguma coisa, e eu já perdoo se alguém falou alguma coisa, porque maior é Cristo do que qualquer outra coisa, amém? Então eu quero falar, eu sou grato a Deus por tudo que se passou. Se tivesse que hoje usar um versículo, eu vou usar o versículo lá de Ruth. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e nós amamos e nós estamos aqui. Amém? Não tem... se um dia, um exemplo, se Deus falasse para mim, Tadeu, volta para a Ágape, eu não tenho problema nenhum em voltar para a Ágape. Nenhum. Entendeu? É essa clareza que eu tenho, e me submeter, não tenho, porque não existe, eu não vejo, as nossas diferenças são tão pequenas diante das nossas, as coisas que a gente acredita, Cristo, Deus, ressurreto, reconciliação, restauração, amém? Então, eu quero falar aqui em nome de Jesus Cristo, irmãos, sou grato a cada um de vocês, sou grato a você, Alexandre e Kátia, sou grato à escola da vida, sou grato à escola do corpo de Cristo, que me ensinou muitas coisas.